mas é fato que o senador Flávio Bolsonaro fez a visita aos Estados Unidos mais bem-sucedida da história de um líder político brasileiro. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Vocês sabem que uma das coisas que a gente conversou com o J.D. Vance, conversamos com todos, mas muito longamente com o J.D. Vance, e eu vou falar sobre isso hoje, foi sobre o aumento das censuras, da censura das redes sociais no Brasil, né? Nesse tempo em que eu estava fora, nós tivemos, inclusive, 2 decretos do Lula muito complicados nessa direção. Qual o antídoto para isso? Ora, o antídoto é você não estar debaixo do regime. Mas como que você fica fora do regime brasileiro estando fisicamente no Brasil? E eu, entrando aqui na pauta efetiva do programa, não que isso não seja a pauta do programa, né? Porque o Proton VPN não deixa de ser uma pauta do programa. Mas eu acho que dá pra gente falar o seguinte, eu avisei, né? Eu avisei ontem que ontem mesmo seria um dia muito difícil para o pessoal que achava que as nossas fotos com o Trump eram fotos no Salão Oval, eram fraudes produzidas por inteligência artificial. Teve uma repórter, eu não vou conseguir lembrar quem é, eu acho que foi do Estadão, é muito jornalista falando comigo, eu acho que foi o Estadão. Teve uma repórter do Estadão que, juro para vocês, deu até peninha, mandou uma pedido formal de esclarecimentos para saber se a foto não era um souvenir dado para qualquer pessoa que visita a Casa Branca. Eu tenho que lidar com isso da imprensa, cara. Mas eu disse que seria um dia ruim porque com os eventos dessa semana, me parece absolutamente indiscutível o fato, e você pode espernear, mas é fato que o senador Flávio Bolsonaro fez a visita aos Estados Unidos mais bem-sucedida da história de um líder político brasileiro. Da história. Absolutamente inegável. Mas por que eu afirmo isso? Bom, não só ele teve no Salão Oval com Donald Trump, né, tirou foto, recebeu a medalha do presidente dos Estados Unidos, está até aqui comigo a nossa Challenge Coin, e nenhuma dessas coisas o Lula teve. O Lula não teve foto dentro do Salão Oval, o Lula não teve Challenge Coin, mas também, no dia seguinte, ele, que não era um chefe de Estado, eu acho importante pontuar isso, o Flávio presidente terá uma outra visita dentro da Casa Branca, num outro patamar, né? Mas ele, como pré-candidato, no dia seguinte foi convidado a retornar à Casa Branca, e curiosamente, não por uma autoridade, mas por 2 autoridades diferentes. O Flávio teve 2 convites independentes para retornar à Casa Branca. A primeira que eu quero tratar aqui com vocês, nessa pauta, foi a reunião com o secretário de Estado, Marco Rubio, um homem que é hoje apontado como um dos principais candidatos à sucessão do Trump, como indicado do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, né? É curioso porque o Flávio encontrou o Trump, naturalmente, e os 2 mais cotados para sucederem o Donald Trump são o J.D. Vance, que o Flávio encontrou, e o Marco Rubio, que o Flávio também encontrou, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês, um bastidor aqui, que como o Marco Rubio é gente boa. Eu ainda não tinha tido uma oportunidade, eu já o conhecia, mas não tinha tido a oportunidade de ter uma conversa tão longa, tão informal, tão descontraída com ele, né? Ele estava muito relaxado, piada, conversa solta, falamos abertamente, ele falou coisas aqui que eu nunca vou poder falar, talvez um dia num livro, mas ele falou muito abertamente, né? Falamos, dá para dizer que a gente falou sobre o Lula, né? A imprensa que gosta de reportar que ele falou sobre o Lula, mas eu não vou dizer o que ele disse sobre o Lula. Vocês imaginem pelas posturas dele, né? Falou bem abertamente. O principal dessa conversa, e que eu quero trazer aqui, é que nós falamos longamente sobre a questão do PCC e do Comando Vermelho, de como eles afligem a população brasileira,
e da necessidade urgente de designá-los como organizações terroristas estrangeiras. Nós explicamos a ele que 1/4 da população brasileira vive em territórios comandados por facções criminosas e que o Estado brasileiro não tem mais controle sobre vastas porções do seu próprio território. Essa informação já havia chocado o presidente Trump no dia anterior e é mesmo um dado absolutamente estarrecedor, né? Nesse mesmo contexto, a gente trouxe também os dados que mostram que quase metade da população brasileira, 41,2% para ser mais específico, percebe a atuação do crime organizado no lugar onde mora. Quase metade. E quando a gente analisa as capitais, aí o número é maior, mais da metade, quase 56%, dizem se sentir incapacitados por organizações criminosas onde vivem. Incapacitados. Incapacitado. O cidadão brasileiro, mais da metade da população brasileira vivendo nas nossas capitais, se sente incapacitada por conta das organizações criminosas. Esses números que eu estou trazendo para vocês, que são idênticos aos números que eu citei lá, são números muito importantes, porque eles evidenciam como o dia a dia do cidadão de bem do Brasil é negativamente afetado por esses caras. É o sujeito que não pode sair na rua à noite porque tem toque de recolher na região dele. É a mulher que tem medo de falar não para um traficante ser morta. É a mãe de família que tem o seu filho aliciado pelo crime na esquina de casa. É o sujeito que não consegue ter uma ambulância chegando em casa, o SAMU chegando em casa porque existe barricada na rua dele. É o sujeito que não consegue chamar a polícia porque quer dormir e está tendo barulho do lado da casa dele. É o sujeito que não tem acesso às coisas mais básicas. E é o que ocasiona, é o que causa a necessidade de que as nossas forças policiais sejam quase que organizações, aliás, algumas delas são de fato, né, sejam como organizações militares, sejam como forças armadas que precisam entrar para um conflito de guerra dentro das nossas cidades. Que sim, aflige os mais ricos, sim, aflige a classe média, mas massacra os mais pobres. E a gente falou sobre isso, nestes termos que eu estou dizendo a você. Nós falamos muito também sobre como essas organizações operam. Falamos sobre como hoje elas dominam territórios e controlam serviços públicos como gás, como internet, como eletricidade, como serviço de proteção, onde você tem que pagar um imposto para o traficante, ou para a milícia, ou para o que quer que seja. Falamos sobre como essas organizações operam, como estão também em outros países. Trouxemos o caso, por exemplo, do traficante brasileiro, que estava desde 2020 sumido e foi encontrado onde? Na Bolívia, que é o mesmo lugar onde o Evo Morales, amigo do Lula do Foro de São Paulo, está tentando dar um golpe de Estado para derrubar o governo que prendeu este mesmo traficante. E quando eu falo golpe de Estado, aqui Alexandre de Moraes, Lula, Lindbergh Farinhas e outros, quando eu falo golpe de Estado aqui, não é golpe com Bíblia, terço e batom, não. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais,
Eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.